Na esquerda brasileira e nas esquerdas em geral, nada é exatamente o que parece. O meu nome é Eduardo Simões, esposo e pai, e este é o nosso canal. Bem, no dia 30 de maio houve no Brasil uma série de manifestações em defesa da educação contra o governo, claro, né, promovidas pelas esquerdas. Numa dessas manifestações em São Paulo, estava um jornalista Jovem Pan cobrindo o evento, que eu acho que até seria do interesse dos organizadores que esse evento fosse bastante divulgado, né? Estava lá esse jornalista da Rádio Jovem Pan fazendo essa cobertura, quando de repente um cidadão começa a vituperar, começa a xingar o jornalista, chamando-o de canalha e de fascista. Ora, esse cidadão era justamente um senhor de idade, já de certo cabelos brancos, né? E começa a berrar essas coisas. E de repente, outros cidadãos e cidadãs, homens e mulheres, já de certa idade, pessoas que deviam se dar o respeito, né? Pessoas que deviam dar bom exemplo, começam a cercar o jornalista e a gritar contra ele as piores expressões e ameaças muito graves. Vendo o exemplo desses velhos decadentes, né, jovens que também estavam presentes na manifestação pela educação, começaram a agredir também o jornalista com palavras de baixo calão, com ameaças, a ponto dele ter que se refugiar numa estação do metrô, amparado pelos guardas da empresa local, não sei bem o nome da sigla, né? Para não ser linchado fisicamente, porque moralmente já tinha sido completamente linchado pela multidão, graças ao estímulo dado pelos mais velhos aos mais jovens, desta manifestação de esquerda em favor da educação. E nesse momento, então, as pessoas que estavam ao redor, cercando o jornalista, começam a gritar Lula livre, Lula livre. Mas espera aí, a manifestação não era oficialmente em favor da educação? De onde apareceu essa pauta do Lula livre? De tanto interesse do PT, o jornalista inclusive reconheceu e disse no programa da Jovem Pan que ele reconheceu vários militantes do PT lá presentes, levando bandeiras do PT. Então, essa manifestação e provavelmente todas as outras não passaram de mero embuste, no sentido de convocar as pessoas da rua para que dessas multidões nelas, os militantes do PT pudessem colocar subrepticiamente as suas bandeiras. Isso é uma desonestidade, isso é um despautério. Então, para reforçar desse clima de desabamento da educação brasileira, de despautério, de doutrinação subreptícia, aconteceu justamente nessa semana também, eu fui convocado para um treinamento na área de sociologia, que eu também leciono, né? E durante esse treinamento aconteceram algumas coisas muito estranhas. Primeiro foi apresentado a nós, professores presentes, professores de sociologia da rede pública de São Paulo, uma série de slides, de imagens, fazendo convocatórias ou dizendo palavras de ordem de esquerda, apresentando charges também esquerdistas, e numa delas inclusive do Catraca Livre, né, falava aquela famosa palavra de ordem deles, né? Transporte público não é mercadoria. Ora, então peraí, então tá, motoristas de ônibus estão dando em árvores? Está chovendo óleo diesel, gasolina do céu, de tal sorte que você possa dar à população toda, sem maiores atropelos, transporte gratuito? Isso não existe. Isso é uma patifaria, isso é uma ignorância, isso são as duas coisas juntas, ou sei lá o que há por trás de uma demanda como essa de transporte público gratuito. Isso não existe, gente. Isso tem custo, transporte público tem custo e não é baixo. Então, logo, precisa se cobrar passagens que cubram pelo menos esses custos e garantam a preservação do serviço. Mas tudo bem. Logo depois nós fomos atormentados, nós os professores, com um texto retirado da página 250 desse livro,
Sociologia em Movimento, um dos textos mais usados nas escolas públicas aqui em São Paulo, feito nada mais nada menos por uma pleiade de 17 doutores, mestres e bacharéis nas mais diversas áreas das ciências humanas, né? E na página 250 desse livro, os promotores desse treinamento reproduziram um texto para estudar conosco, e esse texto é Desigualdade, Pobreza e Políticas Públicas, Notas para um Debate. Parece que vai ser assim uma série de colocações neutras para que a gente possa discutir sobre essa questão, né, do crescimento da desigualdade, da pobreza em nosso país. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Se a gente for ver exatamente o texto que nos foi apresentado, o título mais certo seria: Posição que você, aluno e professor, devem assumir sobre desigualdade, pobreza e políticas públicas. Isso, na verdade, é uma palavra de ordem, é uma mobilização de massa. Isso não é um texto científico. Não merece nenhum respeito. O texto, por sinal, foi de uma senhora chamada Célie Scalon. Um livro chamado Desigualdade, Pobreza e Políticas Públicas. Nesse texto, a senhora Célie Scalon, citando um cidadão chamado Gruski, não conheço. Esse Gruski diz o seguinte: logo no início do texto, né, a tarefa de identificar as dinâmicas principais por trás das mudanças sociais tem sido fundamental para a sociologia. Então o texto vai falar da dinâmica dessas mudanças, né? E mais abaixo ela reforça isso. Não é possível, portanto, essa já é a autora, né, dona Célie Scalon. Não é possível, portanto, falar em transformações sociais, sem levar em consideração as mudanças nas formas de distribuição de riqueza. Então vai ser um estudo sobre a distribuição de riqueza e há muita coisa interessante a se refletir a esse respeito. Mas imediatamente ela já dá uma dica de que, na verdade, isso é um pacote preparado para se engolir inteiro sem refletir. Diz aqui logo embaixo: ainda mais verdadeira é esta afirmação se considerarmos que a desigualdade é a marca mais expressiva da sociedade brasileira. Sob que critérios? Para que grupo? A quem interessa isso? A sociedade brasileira é tão diversa, tem tantas características, tem tanta especificidade. Por que a desigualdade é a mais expressiva? Quem disse isso? Por que nós temos que partir disso como um pressuposto para todo o resto que virá a seguir? Isso aqui é uma indução, não é indução, é uma condução criminosa do processo de reflexão. Isso aqui não merece o menor respeito. Aí diz mais abaixo, diz o seguinte: sabemos que a desigualdade não é um fato natural, e sim uma construção social. Aí 2 linhas abaixo ela diz: mas também sabemos que todas as sociedades experimentam desigualdades e que estas se apresentam de diversas formas. Bom, primeiro ela diz que a desigualdade não é um fato natural, é um fato social. Depois ela diz que em todas as sociedades existem desigualdades. Então, o que é natural para essa senhora? Se existe em todo lugar essa desigualdade, logo, ela é natural. Ela é natural. Mas nós estamos aqui no reino da fantasia, do joga tudo que tiver, porque os bobos vão aceitar e vão engolir. Não é para refletir. Inclusive, nós tentamos refletir na hora com as pessoas que estavam orientando o treinamento, e elas não aceitaram as nossas, tentaram conversar, desconversar, e não aceitaram as nossas colocações. Foi necessário colocá-las de uma maneira que eu normalmente não gosto de fazê-lo, quase que atropelando o debate, a discussão, porque eu percebi que a discussão sobre a natureza do texto estava fechada. E isso eu não vou aceitar, e não aceitarei nunca. E mais abaixo ela fala assim: apesar dos valores igualitários modernos, os valores igualitários modernos, que valores são esses, por favor? Valores igualitários modernos, ela está jogando, percebem que a autora joga coisas assim para você simplesmente ser conduzido para onde ela quer que você vá? Ela não lhe respeita.
O que torna o Brasil um caso especial é a sobrevivência de desigualdades históricas em meio a um processo de modernização acelerado. Como assim? Essas desigualdades, porventura, não existem em outros países que estejam no processo de modernização acelerado? Existem sim. Existem sim. Isso aqui é uma maneira de induzir, de conduzir o indivíduo a assumir previamente uma posição antes de ter feito um estudo sobre o caso em questão ou sobre as questões que são colocadas, que deveriam ser colocadas. Isso aqui é uma condução, não é uma indução, é uma condução claramente ideológica, doutrinativa. Mas abaixo diz aqui: a cidadania, entendida aqui como participação, é desigualmente distribuída, no caso brasileiro, né? E essas possibilidades e oportunidades não são de fato iguais para todas as pessoas. Possibilidade de organizar-se, de participar da vida política do país e tudo. Devemos considerar que quando os custos e as chances de participação são tão desiguais, em comparação a quê? Em comparação a quê? Em geral, nos defrontamos com uma situação em que os incluídos aumentam suas vantagens relativas sobre os excluídos, se apropriando de forma mais efetiva dos benefícios gerados pela sociedade ou pelo Estado. Claro, meus amigos, isso sempre existe, isso existe em todas as sociedades. Existem grupos mais bem preparados, mais organizados, que conseguem se apropriar mais efetivamente, com mais eficiência, daquilo que a sociedade, dos recursos que a sociedade oferece. Isso é um fato natural, é um fato que acontece, como eu disse, de todas as formas, e que nós precisamos estudar esses fatos, inclusive, para reduzir, se possível, de forma a não distorcer o processo social e o processo econômico, como evitar que isso se agrave. É claro que nós não queremos que isso se agrave. Qual é a melhor forma de fazer isso? E aqui eu queria colocar uma questão que é sobre esse livro aqui, de onde foi tirado esse texto, um livro, como eu já disse, feito por 17 especialistas, que é um livro ilegível, é o típico livro de sociologia de hoje, completamente ilegível. Os alunos normais não conseguem entender isso. Os alunos de universidade, talvez muito dedicados, consigam lidar com um livro desse, mas um aluno de uma escola de nível médio, pública, não consegue. Isso é completamente um texto acadêmico, completamente fora da realidade dos alunos, completamente fora do conhecimento, da capacidade dos alunos de lidar com esses conceitos tão complexos. Então, com base nisso, quer dizer, a gente tentou discutir justamente lá e não houve espaço para isso, é que a sociologia está se tornando justamente um ambiente de doutrinação. E nós vamos trazer mais livros, ainda mais graves, porque esse livro, por incrível que pareça, é um dos que é mais assim, equilibrado na apresentação dos temas. Mas tem livros que são verdadeiras escolas de doutrinação, e nós vamos trazê-los em outras oportunidades para mostrar a vocês e alertar os professores que eles precisam estar muito atentos a isso que acontece, para não perder a qualidade das suas aulas e de repente não terem os alunos jogando cadeiras e carteiras em cima deles, como aconteceu em Carapicuíba agora recentemente, nesse fim de semana, né? Porque enquanto a gente fica tentando discutir essas baboseiras de esquerdistas que tentam jogar para cima de nós, o nosso mundo real desaba sobre nós dentro de sala de aula, nas mais diversas situações, algumas absolutamente absurdas. Eu espero poder dar alguma orientação a esse respeito, poder trocar com os meus colegas professores alguma orientação a esse respeito, e espero que os meus colegas professores resistam a todo tipo de doutrinação, venha de onde vier, e todo tipo de provocação também venha de onde vier. Muito obrigado.